Agora nós vamos para mais um osso, que é o osso occipital, olha. Um osso importante, localizado na fossa posterior do crânio, na base do crânio, um osso de base, né, na fossa posterior, ele forma a fossa posterior. Então é um osso também muito cobrado no estudo anatômico, né? Ele tem várias características, esse tem mais características ainda, e é importante a gente identificá-lo, né? Como que a gente consegue. A parte mais anterior dele está aqui, a parte mais posterior, ó. Então vou fazer o seguinte, a gente estuda ele pela parte interna e pela parte externa. Vou começar pela parte externa dele aqui, vou virá-lo, ó, tá? Ele está mais ou menos assim, vou virá-lo, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, dois ângulos. Alguns autores, alguns professores cobram, outros não. O ângulo superior e os dois ângulos laterais, ó. Aqui, ó. Então, aqui o ângulo lateral e o ângulo superior. Então, isso estou citando aqui, não é muito comum de se cobrar, mas a gente coloca, o livro que eu estudo é um livro, ele é bem específico, então eu sempre coloco aqui, ó, ângulo superior e ângulo lateral. A margem, que é a margem parietal, a gente já lembra, que é a margem que vai estar em contato com o osso parietal. Bom, aqui a gente começa algumas características, ó. Primeira saliência que a gente encontra no osso occipital tá aqui, ó. Se eu colocar a mão aqui atrás, eu vou encontrar essa saliência que é chamada de protuberância occipital externa. Lembrem que a protuberância occipital externa, ela vai emitir duas linhas, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. São as chamadas de linha nucal suprema, ó. Serve para fixação de ligamento nucal. Linha nucal suprema, de um lado e do outro. Deixa eu posicionar aqui mais próximo no coisa para a gente ver, ó. Ó, a protuberância occipital externa e aqui a chamada de linha nucal suprema, certo? Se eu for descer um pouquinho, ó, vou descer mais um pouquinho, ó. Vou fazer uma descida nele aqui, ó. Quando eu desço mais um pouquinho, eu vou encontrar uma outra crista que está logo na mesma direção, ó, que é a crista occipital externa. A crista occipital externa, ela tem uma característica, ela também vai emitir uma linha lateral, ó, que está aqui, ó, de um lado e do outro. Essa linha lateral, ela é chamada de linha nucal inferior. Então eu tenho, achei a protuberância occipital externa, linha nucal suprema. Logo abaixo, paralelo, linha nucal inferior e crista occipital externa. Esses são pontos importantes, ó. Percebe que ele vai virando aqui, ó, vou virando, ó, e eu vou encontrar a fossa occipital inferior, ó. Tá aqui, fácil da gente identificar, ó, a fossa occipital inferior, ó, tá? Alguns professores cobram muito. E aí, o forame magno. O forame magno pra gente é relevante, ó, já falei sobre ele, vou sempre repetir. Observe que o forame magno tem alterações laterais a ele e à frente, né? Primeiro eu vou à frente, vou posicioná-la aqui, ó, ela tá aqui, tá? Que é a parte basilar, ó, do osso occipital. Essa parte basilar, ela vai se articular com a parte basilar do osso esfenoide, lá na base do crânio. Então eu tenho aqui essa aqui, ó, a parte basilar do osso occipital, ó, tá aí para vocês identificarem. E aí é que a gente não pode perder, ó, o prumo, olha aí, ó, os dois canais condilares, ó, canal condilar de um lado, côndilo occipital de um lado e côndilo occipital do outro, lembra? Se articula com a primeira vértebra cervical, tá aqui os côndilos, e lembrando que esses côndilos a gente consegue identificar. Olha ele forame aí, ó, passando abaixo do côndilo, canal do hipoglosso, ó. Um canal muito cobrado, já falamos sobre ele, e posteriormente eu também tenho uma outra entrada de um pequeno forame, ele tá aqui, deixa eu pegar o alfinete, ó, que é o canal condilar, ó. Tá aqui um pequeno, tá logo, ele passa logo abaixo aqui do côndilo occipital, também muito cobrado. Importante a gente identificar, certo? Vamos seguir aqui para os nossos acidentes anatômicos do osso occipital, ó. Então, é bem tranquilo, ó. Vou dar uma virada aqui, ó.
o côndilo occipital está aqui, ó, o sulco do seio sigmoide, pequeno sulco que nós temos aqui, ó. Alguns autores cobram, né, alguns professores cobram, né, o sulco do seio sigmoide e o tubérculo jugular. Então, a parte externa ela é bem tranquila, a gente consegue estudar bem. Não tem muita dificuldade também não quando nós estudamos esse osso. Quando nós vamos na parte interna, ó, parte interna do osso occipital, também é fácil, é muito tranquilo, ó. Só a gente seguir essa sequência. Primeiro, ó, eu estou vindo lá da base do crânio em direção inferior, de cima para baixo. Sulco do seio sagital inferior, ó. Tá aqui, tá? O sulco do seio sagital inferior vai terminar na protuberância occipital interna, que vai dar seguimento, ó, logo aqui, ó, à crista occipital interna, ó. Tem uma sequência: sulco do seio sagital superior, protuberância occipital interna, crista occipital interna. Vou voltar aqui à minha protuberância occipital interna. Observem que lateralmente ela emite dois seios, que são chamados de sulco do seio transverso, ó, de um lado e de outro, certo? E aí esse sulco do seio transverso, lógico, formado pela fixação de meninges, ele vai permitir que a gente identifique duas fossas na base do occipital. As duas fossas de cima, que são as fossas de cima, né, que são chamadas de fossas cerebrais. Por que elas são chamadas de fossas cerebrais ou fossa superior? Porque ela recebe o lobo occipital do cérebro. E as duas de baixo, que formam as chamadas de fossa occipital inferior ou fossas cerebelares. Porque o cerebelo ele está se acomodando nessas duas regiões, ó. Então aqui eu tenho a fossa cerebral ou fossa occipital superior e a fossa cerebelar ou a fossa occipital inferior, né? Aí depende do professor a forma com que ele vai cobrar. Então, esse é um osso também muito cobrado em ossos da base, ele tem algumas características importantes que o aluno ele tem que compreender, certo? Então, aqui uma dica do estudo do osso occipital. Muito obrigado, um abraço.